Então vamos lá, queridos. Esta semana estamos finalizando o módulo 3, Patricia's Host Family, e vamos seguir então com as questões da nossa apostila. Antes de entrar nas questões, eu trouxe para vocês algumas definições e exemplos. Que tipo de definições? Quanto ao uso dos termos there is, there are, e assim como nas suas formas negativas, there isn't, there aren't, e algumas variações. Então, nós temos aqui there is, there are, there isn't, there aren't e as suas variações que servem para falar sobre a existência ou mesmo a ausência de coisas ou mesmo pessoas. There is, ou abreviado there is, é usado sempre quando a frase estiver no singular, que significa a, existe. Então, a existe mais o complemento da minha frase que deverá ser no singular. There are eu uso no plural. Há ou existem tais coisas, tais elementos. Então, essa é a grande diferença quanto ao uso nas sentenças desses dois termos. Ambos significam há e existe. Agora, o que você vai perceber de diferente é com relação ao emprego dele nas frases. Se a frase estiver no singular, há existe. Se estiver no plural, há existem. Então, singular, there is, plural, there are. Usamos there is e there are para as frases afirmativas, sempre nas frases afirmativas. Exemplos. There is a book on the table. Há um livro sobre a mesa. Estou dizendo quantos livros? Apenas um. Eu estou usando o meu artigo, ali o artigo para dizer que há um livro sobre a mesa. There are the 3 apples in the box. Há 3 maçãs na caixa. Ou seja, eu tenho mais de um elemento na minha sentença. Eu tenho 3 maçãs na caixa. Então, nesta frase, eu vou usar there are, porque é uma frase empregada no plural. Ainda com relação ao there is, there are, nós temos na forma negativa. Ele também é usado nas frases negativas. E aí, nas frases negativas, fica there isn't para singular, there aren't para plural. Perceba que quando você precisar transcrever as palavras na sua forma negativa, você vai precisar repetir there is e acrescentar N e o T para que a frase transforme-se em negativa. E quando a frase ela estiver também no plural, você vai repetir there are e aí acrescenta N e T para transformar essa frase negativa no plural. Exemplos. There isn't a pencil in the bag. Não há um livro na bolsa. There aren't 2 men on the street. Não há 2 homens na rua. Ou seja, há uma negação em ambas as frases. A diferença é que uma está no singular, a outra está no plural. Lá no livro de vocês, na página 32, tem algumas questões para que vocês possam completar as lacunas de acordo com o que se pede. E o que é que está pedindo? Que você complete com there is, there are, there isn't, there aren't, is there or are there. O is there e o are there, eu vou usar ele sempre quando eu for iniciar a minha frase com uma pergunta. Veja que não houve alteração na escrita, apenas a inversão. Enquanto nas frases afirmativas, nas frases negativas, eu começo com there is, there are, ou there isn't, ou there aren't, quando eu estiver fazendo uma pergunta, eu simplesmente vou trocar, inverter. Eu vou colocar o meu verbo na frente e depois o seu complemento. Então, quando eu for fazer uma pergunta, eu simplesmente digo
is there e continuo a minha frase, ou quando a frase estiver no plural, eu coloco are there e continuo a minha pergunta, né? Continuo escrevendo a minha frase. Resumindo, is there, are there, eu vou usar para perguntas. Perguntas essas que devem estar no singular ou plural. There is, quando a frase estiver sendo afirmada e estiver no singular. There are, plural. There isn't, frase singular, negação. There aren't, frase plural, negação, ok? E aí assim vocês vão preencher as questões de A até a letra H, certo? Ainda nesta página 32, nós temos lá a questão 4. Na questão 4, acredito que vocês já tenham estudado anteriormente, no começo do ano, as preposições between, next to, on, behind, on, next to, in front de, ou seja, em frente de, ao lado, em cima, embaixo, atrás de, em frente de. Então, essas preposições vocês precisam responder ali dentro das lacunas que se pede de acordo com as frases, ok? Então, recapitulando: between, next to, on, behind, in front de, ou seja, na frente de, ao lado, atrás, em cima, embaixo ou dentro, ok? Seguindo, coloquei para vocês aqui uma breve explicação também com relação aos artigos indefinidos, an e an, ok? Então, o que são esses artigos? Os artigos indefinidos, eles acompanham o substantivo do qual o falante ou o leitor ainda não tem conhecimento. Em português, são os artigos definidos e indefinidos, mas nesse momento vamos focar nos indefinidos, que é um ou uma, ok? Quando que eu uso um ou uma? Quando eu não estou especificando exatamente aquilo que eu estou falando, exatamente o objeto que eu estou direcionando ou a coisa que eu estou direcionando. Pode ser qualquer um. A diferença é se a frase ela está na forma feminina ou masculina, ok? Enquanto a e o ele já se encaixa dentro dos artigos definidos, porque está muito bem definido o que eu quero. Não é qualquer livro, não é qualquer casa. É determinado livro, a cabana, por exemplo. Eu estou dando o nome a um livro. Determinada casa, ou seja, a minha casa não é qualquer casa. Então, a e o eu vou usar para definir. Um e uma pode ser qualquer livro, pode ser qualquer casa. Eu não estou especificando, ok? E quando que eu uso a e quando que eu uso am? Número 1, eu uso a, um e uma, né? Ambos significam um e uma. A é utilizado antes de palavras que iniciam por som de consoante, ou seja, antes de consoantes, da semivogal Y e do H, por exemplo, sonoro ou audível. Se a palavra ela tem o som de consoante, ela inicia já no primeiro momento com som de consoante, eu vou usar a, ou, colocando no inglês, a, certo? E quando que eu uso an, que também significa um, uma? Eu vou utilizar antes das palavras que tem o som de vogal, ou seja, antes das vogais e do H mudo, né, porque ele não tem som, ele não tem áudio, eu vou usar am. Recapitulando, a eu uso para todas as palavras que têm som de consoante, am eu uso sempre que antes das palavras que tenham o som de vogal. E aí, seguindo na apostila de vocês, no finalzinho da página 32, começo da página 33, nós temos lá várias questõezinhas para que vocês complete as lacunas de acordo com an or a, certo? Então, você vai colocar a ou an de acordo com o contexto da palavra.
Se a palavra começar com som de consoante, você coloca uma opção. Se ela começar com som de vogal, você coloca a opção do som de vogal. Tanto no finalzinho da questão da página 32 e também da página 33, todas essas palavras, elas têm que ser completadas com a ou então am, certo? Seguindo, ainda na página 33, nós temos lá algumas informações de algumas atividades. Nós temos ali na página 33 informações sobre a família Bloom. Bloom é o sobrenome da família. O que vocês precisam fazer aqui? As duas tabelas que eu coloquei aqui na tela para vocês, uma completa a outra. Observe que na primeira tabela nós temos Family Name, Bloom. Na segunda tabela, onde tem Family Name, não temos nada. Na primeira tabela, nós temos First Name, ou seja, o primeiro nome da pessoa. Na primeira tabela não temos nada, já na segunda nós temos Steve. Então, Steve, você vai na primeira tabela, Bloom, você vai ali na segunda tabela, você vai completando, olhando uma e outra para ver onde é que está faltando responder. Uma vai completando a outra e vice-versa, certo? Nós temos essa atividade aqui, que é uma atividade pessoal. E então, nessa atividade, você vai fazer juntamente com a sua família e vai preencher todos os dados de vocês, o nome da família, quantos membros pertencem a essa família, e você vai marcar X em todos os campos aí com relação aos hobbies, os interesses seu e dos seus familiares, tá bom? Essa fazer juntinho com a sua família. E por fim, na página 36, nós temos um mapa com algumas ruas, né, Street Maples. E aí, você vai fazer a questão 2 e 3 de acordo com o mapinha. Só lembrando que lá na questão 3, ele pede para você completar com there is, there are, there isn't, there aren't. Você vai completar de acordo com o que está pedindo ali na número 3, vai completar as suas lacunas, tá? Na questão 5, você vai colocar de acordo com o que está pedindo no mapa, algumas preposições, between, behind. Você vai colocar também, ele está perguntando ali, por exemplo, o que é que tem, o que podemos encontrar na rua Maple Street? Maple Street, o que tem de frente para esta rua? Nós temos ali um hospital, então você vai responder que ali nós temos um hospital. E assim sucessivamente, só responder de acordo com o nome das ruas que temos no mapa acima, tá ok? Não precisa entrar em pânico, se não conseguir fazer uma ou outra, a professora vai estar corrigindo na semana que vem e você completa certinho, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Boa semana a todos. Tchau, tchau.